Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um programa Alesp em Pauta. Hoje nós vamos falar sobre juventude, é isso mesmo. São tantos problemas, né? São tantas questões complexas que envolvem essa época pela qual grande parte de nós já passou, não é mesmo? Então vamos refletir. Para falar sobre esse assunto, tenho duas convidadas especiais hoje. Presencialmente aqui comigo, doutora Sônia Palma, psiquiatra, e de forma remota também nos acompanha a Andréa Ladislau, doutora em psicanálise. Muito obrigada pela presença das duas. Obrigada, eu que agradeço o convite. Doutoras, vou começar fazendo a pergunta da abertura para vocês, né? Por que a juventude é um momento tão conflituoso? E outra coisa, quando a gente fala de juventude, o que é? Qual período é esse que a gente está falando? Porque a gente sabe que tem muitos adultos, por exemplo, que ainda se consideram na juventude. Então é importante a gente estabelecer a idade realmente, né, doutora Sônia, por favor? Na verdade, eu falo que a adolescência é que nem uma borboleta, né? A borboleta sai do casulo na adolescência. Então, ela vai ter todo um preparo durante a infância, né? Os bebês, a infância e depois a adolescência, né? Então, a adolescência é esse rompimento desse casulo onde essa borboleta vai, então, poder voar e conquistar seus próprios espaços. Eu diria que ela é conflituosa, na verdade, ela é uma passagem, né? Tem um ritual de passagem, né? Você sai da infância, né, e onde você deixa todo aquele mundo infantil, né, das brincadeiras, tudo, e começa a se preparar para a vida adulta. Então, essa é uma transição. Mas eu diria que mais que conflituosa, eu diria que é uma transição, né? Ela pode ser conflituosa em situações que tem alguns problemas, né? Transtornos mentais, conflitos com família, disforia de gênero, dificuldades escolares, mas na verdade ela é uma passagem e tudo aquilo que o adolescente enfrenta o prepara para a vida adulta, né? Então, eu acho que a adolescência quando você pergunta o que é adolescência, nós temos vários critérios. O que a gente utiliza mais no Brasil é a partir dos 12 anos começa a adolescência. Agora, o término, como você colocou, Mari, depende. Tem adolescentes de 50 anos. A gente fala que a adolescência termina quando aquela pessoa consegue ter um trabalho, ter uma vida mais ou menos independente, né? A gente nem fala mais sair de casa, porque agora eles não saem mais, né? Mas pelo menos poderem dar conta financeiramente, emocionalmente da sua vida. Teoricamente, né, o córtex pré-frontal acaba de amadurecer aos 21 anos, próximo aos 21 anos. Então, a gente teoricamente diria dos 12 até os 21. A adolescência é dividida pelo menos em três períodos, né? Que é aquela adolescência mais inicial, que é a mais próxima dos 12, 13, 14 anos, que ainda mantém características mais próximas da infância, né? A intermediária, aí, 14, 15, 16, onde é a aborrecência, como a colega até estava comentando, que é exatamente onde ele precisa fazer alguns rituais de passagem. Então, muitas vezes a oposição é uma maneira do crescimento dele, dentro de alguns limites, ela é importante, né? Ela tem que se opor, ela tem que ter energia, ela tem que arriscar, ela tem que ser impulsiva, senão eles não vão conseguir chegar na vida adulta. E nós temos a adolescência terminal, que é aquela mais próxima, 17, 18 anos, onde, em geral, esses adolescentes já começam a fazer mais pazes com os pais, uma fase mais tranquila de transição, então, para a vida adulta. Perfeito. Doutora Andréa? Então, concordo com tudo que a doutora colocou, e a adolescência é isso mesmo, né? Normalmente é aquela fase em que os pais, quando está aproximando o momento da adolescência, eles já começam a se sentir angustiados e inseguros. E começam a pensar, está chegando a adolescência, está chegando o momento mais difícil de lidar com os meus filhos, com o meu filho, é o momento que vai dar trabalho. Por quê? Porque a adolescência é exatamente isso, é a ruptura do período da infância. É quando esse indivíduo começa, inclusive, a vivenciar o famoso luto da infância, que ele começa a romper com a perda do corpo infantil, até porque aí dentro tem a puberdade, né? Começa a experimentar essa transformação do corpo,
Então ele começa a romper com esse corpo infantil e construir o manejo das suas próprias ideias. Por isso que muitas vezes fala-se assim, mas adolescente é aquela fase que eles acham que eles são donos do mundo, que eles sabem tudo. Por quê? Porque ele está construindo a autoconfiança para o manejo da sua própria vida, a partir das ideias, poucas ideias que ele vai desenvolvendo ali, e da experiência que ele tem ao longo desse período aí, desse pouco período de vida. Então é um período desafiador, sim, é um período que ele começa a perder a confiança e ao mesmo tempo resgatar a sua própria autoconfiança. Ele perde um pouco essa confiança dos pais, dessa construção que naquele momento os pais eram os únicos modelos que ele espelhava, né, os famosos super-heróis. Só que ele começa a conviver com outras pessoas, e aí ele começa a entender como que é essa convivência, como que eu vou interagir. Também é um período em que esse indivíduo aumenta nele a necessidade do pertencimento. Pertencer a algum grupo, fazer parte de algum grupo. E ele precisa disso, ele precisa pertencer a algum grupo, para não se sentir excluído, para se sentir acolhido de alguma maneira, dentro de uma característica que ele tenha escolhido. Então é um momento de grandes desafios, porque ele está experimentando tudo isso, todas essas sensações e essa transformação da vida. Ele está amadurecendo, construindo seu caráter, seus valores e principalmente se apropriando do fortalecimento do seu próprio ego. Então é um momento em que ele tem muitas sensações de vazio, falta de sentido da vida, porque ele começa a perceber que daqui a pouco ele realmente vai ter que caminhar com suas próprias pernas, vai construir aí um senso autocrítico. Eu costumo até dizer o seguinte: um adolescente saudável, ele precisa ter tido uma fase anterior saudável, é fundamental isso, ou seja, diálogo, comunicação desde a infância, aproximação com os pais, acolhimento, para que esse caminhar, essa passagem pela vida adolescente, que é exatamente o que a doutora colocou, entre 12 anos, por aí, normalmente vai até uns 22, 23 anos, que é o período completo dessa juventude, dessa adolescência. Então é importante que a fase anterior da adolescência tenha sido uma fase saudável, para que ele consiga construir uma adolescência ainda mais saudável. Aí, pegando esse gancho da doutora, essa já seria a próxima pergunta. Quer dizer, como preparar essa criança para esse momento que ela vai viver, chamado adolescência? Eu acho que a nossa colega já colocou, na verdade, assim, não é uma coisa. Eu até falo para os pais, né? Por exemplo, as telas. Não adianta deixar a criança pequena já mexendo no celular, em tela, com 2, 3 anos, aí aos 15 fala, não, você não pode mais ficar usando. É uma construção. Tem uma construção das relações familiares, né? Dos modelos familiares. Então, famílias disfuncionais provavelmente terão filhos com algumas dificuldades. Então, uma família mais... Lógico que ninguém está pedindo perfeição, mas dentro do possível, famílias onde haja diálogo, onde haja modelos positivos, né? Pais que bebem, fumam muito, é difícil dizer para o filho que esse não é o caminho que tem que ser seguido. Então, exemplos, né? Na medida do possível, os melhores exemplos, diálogo, abrir canais de conversa. Porque, na verdade, a gente divide didaticamente, né, em bebês pré-escolares, escolares, né, adolescentes e adultos, mas isso é um elo contínuo. Né? Não quer dizer também, eu até depois o que você acha, mas às vezes você tem problemas na infância que podem ser resgatados no início da adolescência, com terapia, com orientação de pais, com mudanças de hábitos familiares. Então, não está tudo perdido, mas o ideal seria que houvesse uma construção, porque você vai acumulando experiência, acumulando vivências, e essas vão sendo, então,
ao longo da adolescência trabalhada. Se você tem uma base boa, você terá mais facilidade para isso. Uma outra questão importante é que às vezes os pais não compreendem que os adolescentes, como foi dito, eles são um isoladamente, eles são um na família, eles são outros em grupo. Às vezes, quando eu dou aula, eu brinco, para você conhecer um adolescente, você vai no intervalo de aula, né, no shopping, tem até aqui na Santa Cruz tem um, você vai ver o comportamento deles em grupo. Gritam, falam alto, empurram, né? São escandalosos. E quando muitas vezes você vai encontrar esse adolescente em outro momento, ele é quieto, né? Gosta mais de ficar no quarto. Então, é isso, eles vão experimentando situações em que eles vão, então, construindo o que ela colocou da personalidade, vão construir um modo como ele vai se relacionar no mundo, e a partir daí ele vai também aprender a se relacionar com um namorado, uma namorada, um chefe, né, um patrão e aí em diante, né? Então, esse acúmulo de experiências boas é muito importante. Doutora André? É isso mesmo, concordo plenamente. É um momento, né, de expansão da consciência desse indivíduo, onde ele vai aprender a desenvolver o seu senso de justiça, seu senso crítico, e que é muito importante isso. E além disso, ele vai experimentar muitas sensações, muitos sentimentos, as frustrações. Ele começa a construir também a sua autoestima. Por isso que é muito importante imputar nesse adolescente, através do diálogo, das conversas e do acolhimento, principalmente a segurança. Ele precisa se sentir seguro para que a partir daí ele tenha, inclusive, essas relações mais saudáveis. Eu acho que um dos grandes desafios dos adolescentes na atualidade é aprender a lidar com os nãos. Eles têm muitas dificuldades. Primeiro, aprender a dizer não. Segundo, aprender a se expressar. E, em terceiro lugar, aprender a lidar com o não. Com o não que ele vai receber ao longo da vida. Vai entender que isso pode, aquilo não pode, isso é de uma maneira, aquilo é de outra maneira. Onde estão os meus limites? Quais são os meus limites? Quais os limites do outro? Então, tudo isso começa a ser desenvolvido e experienciado por esse indivíduo nessa fase de adolescência. É a fase que ele está crescendo, amadurecendo, como eu falei, expandindo a sua consciência, e precisa ter o apoio, precisa ter os pais sim por perto, precisa ter uma abertura de diálogo, como eu falei, que isso é fundamental, principalmente nesse momento de avanço tecnológico, onde eles têm uma enxurrada de informações a cada segundo, né? Eles têm acesso a tudo, podem obter um consumo gigantesco de diversas informações, mas estão também muito relacionados, como a doutora colocou muito bem, estão muito voltados para as telas, para o tecnológico, para a internet, onde ele vai se espelhar na vida de outras pessoas, vai entender que muitas vezes a grama do vizinho, ele precisa entender, na verdade, que a grama do vizinho nem sempre é tão verdinha como a gente pensa, e aprender a lidar com as suas frustrações. Eu não sou aquela pessoa, eu não tenho aquela vida, eu tenho que compreender a minha realidade, aprender quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas, quais são os meus limites, para conseguir diminuir o máximo que ele puder as angústias e as frustrações. Senão vai se retrair, vai se isolar e vai ter muita dificuldade nas suas relações íntimas, nas relações familiares, nas relações pessoais e na própria construção dos seus desejos e metas para o futuro. E aí, doutora Sônia, quando a gente fala de frustração e jovens ou adolescentes, não tem como a gente deixar de falar tecnologia, como a doutora Andréa trouxe, e o tempo de uso de tela, que inclusive foram coisas que a gente conversou aqui nos bastidores, né? Como essas 2 ou 3 coisas estão diretamente ligadas? Na verdade, como nós já falamos até agora, até chegar à adolescência você tem todo um processo. Então, a questão da tela é a questão de... Pela a Sociedade Brasileira de Pediatria, até 2 anos as crianças não teriam que ter acesso a nenhum tipo de tela. Depois disso, 2 horas, fora de
semana de prova não teria. Agora, isso é muito difícil na prática. Mas isso mostra o quanto é importante que precocemente essas crianças não tenham acesso. Porque a gente não temos muita garantia do que ela acessa. Né? Se você olhar, às vezes, uma criança de 2, 3 anos, ela está com o dedinho lá mexendo no tablet, pode acessar coisas, provavelmente, que ela não tenha maturidade para poder entender. Então, o que eu coloco para os pais, porque como eu sou psiquiatra infantil, eu trato de bebês até a adolescência, o que eu falo para os pais é que os pais têm que restringir, têm que monitorar sim, porque tem uma questão de invasão, de privacidade. Só que assim, a gente sabe que hoje tem meninas se relacionando com meninos que não são meninos. São homens, são pedófilos, são outras pessoas, né, que não são exatamente aquilo que eles dizem que estão na tela. Então, precisa sim. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a conectividade que as telas dão, eles também aumentam muito a ansiedade dessa, como a doutora colocou, eles são muito imaturos, são muito impulsivos e eles são muito instantâneos, né? É difícil você falar para um adolescente, porque daqui a 2 anos você... Não, eles não pensam daqui a 2 anos, eles pensam agora. Então, eles querem respostas rápidas. Então, eles se envolvem em muitas situações, né, nas redes sociais que eles não dão conta. Cyberbullying, nudez, né? Aquela coisa, né? Vou tirar uma foto, aí tira uma foto, eu sou seu namorado, aí depois posta para a escola inteira, cria-se situações. Uma coisa que tem acontecido muito, eu brigo com você na escola, eu excluo você do meu grupo de WhatsApp. Isso para as crianças, até para a gente, mas para os adolescentes, isso tem um peso muito grande, de exclusão, de não ser aceito, né? Xingamentos pelo WhatsApp, eu canso de receber essas queixas. Então, eles não estão preparados, eles vão se preparando ao longo do tempo. Então, a tela tem que ser monitorada, ela tem que ser restringida. Existem trabalhos mostrando, até foi um trabalho de conclusão de residência de um residente meu, que ele mostrou claramente que é uma mão de dupla mão. Né? O excesso de tela pode levar à ansiedade e à depressão, e a ansiedade e a depressão pode levar a aumento de tela. Né? Pelo isolamento da depressão, eu aumento o tempo de tela. A minha ansiedade para ter respostas rápidas, quantos cliques eu vou ter, quantas pessoas me curtiram, isso pode, se não for atingido, pode levar a ansiedade e depressão. E um outro fator muito importante é a insônia, porque eles levam o celular para a cama, ficam conversando com os amigos, esperando as respostas, eles não dormem. No dia seguinte eles vão para a escola, dormem na sala de aula. Então, é muito sério toda essa questão. E eu acho que isso é uma questão de alerta. E esse seu programa traz essa discussão para os pais. Eu acho que são os meios da gente divulgar, né, para os pais que é uma preocupação. E que muitas vezes os pais fazem isso também. Nós temos que conversar com os pais. Se você for num restaurante, você vai ver o pai com o celular, a mãe com outro, os filhos com outro, todos sentados na mesa, mas eles não conversam. Estão todos no celular. Doutora Andréa, quanto que esse comportamento espelhado também influencia, né, como a doutora Sônia trouxe agora? Quer dizer, o que os pais fazem também reflete diretamente, né? Muitas vezes os pais acham que por ser muito criança ou por ser muito pequeno não está observando ou não está captando o que está acontecendo no ambiente. Mas é bem o contrário disso. Sim, somos sempre espelhos, né? Eles estão sempre observando. E muitas dos comportamentos, das atitudes e até dos pensamentos, eles vêm lá do espelho que eles tiveram, do modelo que eles estão seguindo. Por isso é tão importante, como a doutora colocou muito bem, os pais estarem atentos ao que eles estão transmitindo. Ir para um restaurante, por exemplo, e ficar lá no celular, não adianta depois querer cobrar do filho que não faça isso, que diminua o seu tempo de tela. Então, a gente precisa construir, e aí eu falo muito o seguinte, tudo começa dentro de casa. É criar um padrão, criar uma rotina, uma disciplina, inclusive. Fazer com que os seus filhos, eu vou até colocar aqui uma experiência pessoal, eu tenho uma filha de 24, eu tenho uma de 12, uma diferença grande entre elas.
E a gente tem algumas regras entre nós. Então, a gente tem o dia da mamãe e filhinha, a gente brinca muito disso, onde a gente não, a gente interage entre a gente. A gente conversa sobre tudo. Eu proporciono a elas esse diálogo aberto para trazer e para que eu possa levar informação. A gente tem o dia do cinema, que é o dia que saímos nós três para poder ver filmes, cada semana a escolha de uma. Tem livros que a gente compartilha entre nós. Então, tudo isso são meios que os pais podem introduzir para começar a diminuir um pouco esse consumo de tela, essa interação tão grande no tecnológico, que ajuda, claro, a gente não pode falar que a tecnologia não nos ajudou em nada, muito pelo contrário, ajuda muito, aproxima muito, mas também afasta bastante. E esse consumo exagerado é aquela velha história, como Freud sempre colocou, todo excesso reflete uma falta. Se não reflete uma falta agora, vai refletir lá na frente. Então, a gente precisa trabalhar esses excessos, introduzir atividades mais interativas, atividades mais juntas com esses adolescentes ou com essas crianças, construir isso desde pequeno, para que esse convívio seja um convívio mais saudável. Sentar numa praça para conversar com um colega, ou brincar com um colega, trocar sem o uso muito aí dessa tecnologia, é fundamental para desenvolver vocabulário, para desenvolver o senso crítico, para elevar a autoestima, para se sentir pertencente. Então, tudo isso faz uma diferença muito grande nessa construção de consciência que eu falei e na própria construção da autoestima. E aí, doutora Sônia, olha só, eu tenho um dado aqui de que 8 a cada 10 brasileiros de 15 a 29 anos apresentaram recentemente algum tipo de problema de saúde mental. E aí é o que vocês vinham falando da depressão, do bullying, enquanto tá tudo ligado, né? Uhum. Por que esses números têm aumentado entre os jovens, doutora? Eu acho que é uma somatória de fatores, não tem um fator único. Acho que tem uma maior diagnóstico, né, uma maior procura até, né, quando os pais percebem alguma coisa, muitas vezes eles vão, a escola está mais atenta também, então ela também busca, também pede para as famílias levarem para uma avaliação. Mas nós temos fatores, assim, alguns transtornos estão estáveis, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade está estável, a depressão também não subiu, no geral não subiu muito. O que subiu muito foi a prevalência do autismo, isso sim, de uma forma bastante assustadora. Mas eu acho que o que tem aparecido são mais esses descompassos emocionais que podem sim vir gerar a ansiedade. A ansiedade aumentou sim, porque você é muito mais pressionado. Nós saímos de uma pandemia, onde teve um estresse específico, né? Isolamento, mortes, não pôde... e aí uma coisa grave que é o seguinte, muitos pré-adolescentes entraram na pandemia, quando saíram adolescentes, eles saíram sem saber quem eles eram. Porque a adolescência é uma construção com outras pessoas, com outros adolescentes. Então isso aumentou a ansiedade, aumentou a angústia, e isso pode gerar naquelas pessoas que têm mais tendência à depressão, isolamento. Então é um fator, acho que teve a pandemia, eu acho que tem a própria pressão do que nós falamos até agora, da questão da tecnologia, né, da internet, das redes sociais, né, tudo isso junto. As famílias, eu acho que elas estão um pouquinho mais disfuncionais, e aí também tem esse problema, né? A competitividade hoje, as escolas, o ensino médio é um verdadeiro pré-vestibular, extremamente competitivo. Então, eu acho que é uma somatória de tudo isso. E também maior reconhecimento dos transtornos mentais, né? Isso é uma coisa importante. Se você pensar que até 1930 se dizia que crianças e adolescentes não tinham depressão, isso não existiria, né? É o que eu falo sempre. 1930, para quem nasceu em 1930 já é idoso, mas para a ciência isso é nada. Então, há muito pouco tempo a gente reconhece que as crianças e adolescentes possam sofrer de transtornos mentais graves. Isso é muito recente, né? Isso também contribui por esse aumento, talvez, desse olhar
para essa população. Doutora Andréa? Concordo. Acho que também tem um pouco a ver com essa questão, a ansiedade que esses jovens têm em ter as respostas muito rápidas. Porque da mesma maneira que eles têm informações em excesso, essa enxurrada de informações a cada segundo, eles querem ter respostas rápidas para o que eles estão sentindo, para identificar essa confusão emocional, sentimental, porque muitas vezes eles têm dificuldade de nomear os sentimentos. Nós temos, né, enquanto adultos, ainda temos um pouco de dificuldade, às vezes a gente se sente um pouco perdido, e essa fase da adolescência e da juventude, isso é muito mais exacerbado. Eles sentem muitas vezes essa situação que é falta do sentido da vida. Tentar compreender o que eles querem, onde que eles querem chegar, muitas vezes isso gera essa angústia, essa frustração, essa insegurança, e aí acaba aumentando essa ansiedade. Ansiedade por ter esse retorno rápido do porquê eu estou sentindo isso, por que eu estou sentindo aquilo, por que isso está me incomodando. Muitas vezes eles não têm essa resposta tão palpável. Isso vai aumentando essa frustração. Uma outra tendência que eu vejo hoje em relação à saúde mental dos jovens é essa necessidade de isolamento. Muitos, por não conseguirem, não saberem gerenciar suas emoções, falar o que estão sentindo, ou não terem abertura, porque a família às vezes não dá essa abertura, a família tem dificuldade, é uma família que está muito mais voltada para o dia a dia, e aí eles não têm uma interação boa, esse jovem acaba se isolando. Quando eu me isolo, tenho dificuldade de falar, não expresso o que eu estou sentindo, as coisas vão acumulando. E esse acumular é que faz como se fosse uma erupção aí nos sentimentos, e aí jorra no outro as suas incompletudes, jorra no outro as suas dúvidas, o seu mal-estar, não consegue gerenciar tudo isso, e aí vão se sentindo cada vez mais acumulados de emoções e sentimentos, e acabam muitas vezes até buscando o acompanhamento psicoterápico, para exatamente entender o que estão sentindo, e isso é fundamental mesmo, buscar esse entendimento para conseguir ter relações mais saudáveis, e mais do que isso, conhecer-se, se autoconhecer. O autoconhecimento é fundamental para que ele consiga, a partir dali, trabalhar melhor suas emoções, entender o outro e compreender qual é o seu papel nesse universo todo. Eu podia... Claro. O que você falou me fez pensar que eles podem procurar um tratamento. Isso, ok, mas eu fico muito preocupada que eu trabalho, né, numa região muito pobre. O que eu vejo é a juventude se identificando com a questão do tráfico, do poder do tráfico. As meninas de classe média indo para o tráfico, ser esposa, namorada do chefão. Isso tem um glamour que a gente também tem que ter muito glamour, que às vezes a própria contexto, né, coloca, não é glamour nenhum, só estou dizendo que elas pensam isso. Então, a saída para o grupo das drogas, da questão da marginalidade, até da própria classe média, às vezes me preocupa bastante. Então, quando eles ainda vão procurar terapia, tratamento, eu fico feliz. O duro é quando eles vão achar o grupo, que é um grupo onde muitas vezes até não tem a mesma classe social. Eu tenho muitas meninas, adolescentes, classe média baixa, média, que acham muito interessante serem as meninas do tráfico. Né? Então, isso é uma outra realidade que a gente não pode esquecer. Nós temos culturalmente as questões do funk, eu acho que é uma expressão cultural, uma expressão da nossa população, né? Isso não é uma questão, mas muitas vezes isso também leva, em algumas situações, essas meninas, principalmente as meninas e os meninos, para uma situação, às vezes, mais complicada. Se elas não tiverem esse entendimento, se eles não tiverem esse apoio familiar, porque eles buscam um grupo. Né? Então, é muito importante isso que foi colocado, que eles busquem a terapia, o tratamento, a autocompreensão, o esporte.
eu incentivo muito os adolescentes ao esporte. Né? Eles vão aprender regra, vão aprender senso de justiça, autocontrole, atenção, né? Então, talvez o mecanismo seja tirar esses meninos dessa outro grupo e levar para o esporte, levar para o circo escola, levar para outras atividades. Né? Perfeito, é uma realidade que existe, sim, infelizmente, no nosso estado e no nosso país também. Doutoras, eu vou ter que fazer um rápido intervalo aqui no programa, no próximo bloco a gente volta com mais debate. Fique conosco. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas de volta ao Alesp em Pauta, hoje falando sobre juventude, devido ao Dia Mundial da Juventude e todas, então, as questões que essa faixa etária traz, não é mesmo, para todos nós. E aí hoje, para esse debate, tenho duas convidadas aqui presencialmente comigo, doutora Sônia Palma, psiquiatra, e de forma remota também nos acompanha a doutora Andréa Ladislau, doutora em psicanálise. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada pelo convite. Doutoras, no final do primeiro bloco, a gente estava falando, inclusive a doutora Sônia estava trazendo para a gente a questão de algumas expressões culturais do nosso país, como o funk, por exemplo, que acabam indiretamente, muitas vezes, levando uma faixa da juventude em maior grau de vulnerabilidade até uma sexualização, uma sexualidade maior, principalmente as meninas, né? E qual o perigo disso também? Porque até aqui, no primeiro bloco, a gente vinha falando muito sobre a importância de um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico por parte desses jovens. Mas existe uma outra parcela que é muito grande da nossa população, de jovens numa situação de vulnerabilidade, que infelizmente não tem acesso, não tem condições. E não raros são as vezes em que também essas famílias são disfuncionais, desses jovens em grau de vulnerabilidade, até por isso esses jovens acabam recorrendo a alguns outros artifícios, como a doutora Sônia trazia para a gente. Então, eu acho que a resposta é de $1 milhão, né? A gente não tem essa resposta. Porque são questões sociais que vão ter que ser trabalhadas, inclusive, em políticas públicas. Né? Eu trabalhei muitos anos em políticas públicas e é uma dificuldade. A gente consegue mapear a questão da vulnerabilidade, a gente tem um mapa da vulnerabilidade na cidade de São Paulo, a gente sabe aonde existe a questão desses jovens, onde tem prostituição infantil, onde tem maior casos, por exemplo, de agressões, né, de problemas de tanto psicológicos como físicos. A gente tem mais ou menos mapeado isso. Mas as intervenções, numa cidade tão grande como esta, Maria, é difícil, né? Então, eu não saberia lhe dar uma resposta. O que eu acho é que tem que se debater, eu acho que talvez espaços como a própria casa onde nós estamos, né, discutir mais essas questões de políticas públicas, intervir mais. O papel da escola, eu acho que agora as escolas têm um programa de ensino médio integral, tira esses meninos da rua. Eu acho que oferecer mais espaços de lazer, usar a própria pelo hip hop, outras questões culturais, mas num espaços, por exemplo, dos centros culturais, né, que existem vários espalhados pela cidade, que poderiam trabalhar atraindo mais esses jovens para oficinas, para jogos, mais esporte, talvez não elitizar tanto o esporte, são esportes mais de bairro. E eu acho que a cidade de São Paulo, de todo o tempo que eu trabalhei com políticas públicas, com pensar programas de saúde mental, vai ter que ser regionalizado, né? E os bairros onde a gente sabe que aumenta a vulnerabilidade, investir mais nisso. Mas são ações coletivas, não são ações individuais, né? Nós temos os CAPs infantis municipais que dão esses apoios a essas crianças com transtorno mental, os adolescentes com transtorno mental, que ainda eu acho que são poucos, porque
nós temos aí, né, eu estava fazendo uma conta, quase 3 milhões de crianças e adolescentes entre 0 e 19 anos. Se você der uma taxa aí de 12% de transtornos mentais, qualquer transtorno mental, nós temos 380 mil crianças precisando de atendimento. Não tem psicanalista suficiente, psiquiatra infantil nem diga, então são ações coletivas. Vai ter que juntar a sociedade para ter esse olhar para esses jovens. Não sei se a doutora concorda, né? Sim, e aí, doutora Andréa, tem também, como a doutora Sônia trouxe, a procura, então, por esses CAPs infantis, por exemplo. Muitas vezes esse jovem, ele não consegue, por conta própria, procurar esse equipamento público e muitas vezes a família e os tutores também não têm ou um conhecimento ou tem uma situação aí social, cultural, econômica que não permitem que essas famílias entendam ou enxerguem a necessidade de levá-los também, né? Por isso é tão importante a gente levar a informação, disseminar a informação de que esses instrumentos públicos existem. Claro que a gente precisa desenvolver e ampliar mais esses instrumentos, mas trazer esse tipo de instrumento mais para a população. Infelizmente, tem gente que não sabe que existe, que ele pode ir lá e buscar um atendimento gratuito, por exemplo. Então, divulgar mais o que as prefeituras, os municípios podem oferecer em termos de acolhimento para esses jovens, em termos de saúde mental, e não só isso, eu acho que também tem uma outra questão. Esse jovem, quando ele vai buscar, a doutora colocou o fato deles irem muitas vezes buscar no tráfico, em outros acompanhamentos, pertencer, eu acho que também a gente pode ajudar, barrando um pouco isso, entendendo o porquê dessa ida, o porquê dessa busca. Está muito relacionado à elevação da autoestima, ao acolhimento que aquele grupo acolhe, ao empoderamento, acredita que está empoderado dentro daquele processo, que a gente sabe que não é uma verdade, mas o principal é entender o que está por trás disso e tentar levar esse jovem, esse adolescente, para um outro caminho, que é o caminho principalmente do esporte, como a doutora colocou, e também do desenvolvimento da sua própria criatividade. Quando ele se sente pertencente, empoderado, porque ele está desenvolvendo algo, ele está criando, ele está colocando para fora, expressando uma criação dele, expressando ideias, conseguindo, seja lá como for, seja em produções culturais, seja em escrita, não importa, mas no canto, na fala, quando ele consegue colocar isso para fora, ele encontra locais que permite com que ele se expresse culturalmente ou não, esse jovem vai mudar um pouco o foco. Sim. E aí ele vai entrar num processo um pouco mais equilibrado e um pouco mais saudável. Então eu acho que a gente tem que sim divulgar mais, informar mais sobre os acolhimentos e os CAPs, a saúde mental, todos os processos que possam ajudar esse jovem tanto se desenvolver intelectualmente quanto emocionalmente e também provocar e promover cada vez mais instrumentos culturais de que ele possa se sentir agregado àquele processo e contribuindo. Eu faço parte, eu tenho um papel aqui. Isso é muito importante porque vai empoderar ele de uma forma positiva. Nós começamos esse bloco falando sobre a sexualidade dos jovens. E aí, doutora, eu acho importante a gente falar também sobre esse entendimento, principalmente hoje em dia, do gênero, então, desse jovem, que muitas vezes acredito que possa vir até um pouco antes, né, desses 12, 13 anos, ou os primeiros sintomas, os primeiros sinais, Sim. pelo menos, né? E também essa definição, né, ou essa questão da demonstração da opção sexual também, porque aí a gente tem duas coisas diferentes, que é a identificação de gênero e a identificação de opção sexual. Sim. Na verdade, eu até tinha falado, né, que a própria pandemia trouxe muito isso, né, porque os adolescentes entraram de um jeito e quando voltaram para a escola, muitos deles já não se identificavam com o próprio gênero. Isso causou um reboliço na escola. Fui chamada na escola algumas vezes,
porque os professores não sabiam como lidar. Não, mas ele era um menino, agora ele diz que é uma menina, 3 anos atrás. As escolas ficaram totalmente perdidas em relação a isso também, os pais ficaram perdidos. Eu acho que tem que escutar, né, esses pais e essas crianças, escutar as crianças. Crianças muito pequenas, elas podem transitar, né? Ah, sou menino, ah, eu gosto de brincar, sou menino, mas gosto de brincar com uma boneca, sou menino, mas eu sou uma menina, mas eu gosto de brincar com um carrinho. Eu acho que depende um pouco também como os pais encaram isso, né? Se eles começarem a ficar muito... Menino não brinca de boneca, menina não brinca de carrinho, começarem a colocar as suas próprias questões, isso pode, primeiro, uma criança que não teria nenhuma questão pode levantar essa questão já da sexualidade, ou aqueles que já têm uma dificuldade de identificação, acirrar, né? Não se sentir que não estão conseguindo ser o desejo do pai, né? Dos pais, e aí também tem problema. E a fase da adolescência, né? Eu com 11 anos, os meninos e meninas chegam no consultório são pansexuais. Né? Na hora que você vai perguntar, mas tudo bem, o que é ser pansexual? Não sabem. Eles ouviram dizer, eles acharam que é bonito, ou que eles vão se identificar num grupo, como a gente tem colocado até agora. Então, é muito importante também escutar o que eles querem dizer com aquilo, né? Porque, às vezes, nem eles estão ainda preparados para entender a sua própria futuras opções sexuais. Então, eu acho assim, a questão da disforia de gênero já é um pouco mais séria, quando todo esse quadro vai levar, então, a um sofrimento. Né? Se eu tenho um sofrimento, então tenho pacientes, meninas que querem tirar as mamas, escondem a mama, apertam para não aparecer, né? Os meninos em casa querem usar roupa feminina, a família não deixa, aí na rua. Então, assim, eu acho que precisa escutar e precisa orientar. E na disforia de gênero, talvez precise de uma ajuda, talvez não, precisa de uma ajuda psicológica. Para que você, não é para mudar a opinião ou a questão, é para ajudá-los a passar junto com a adolescência mais uma etapa, que é a questão da própria sexualidade, né? E eu acho que as escolas estão pouco preparadas ainda, melhoraram muito, mas estão pouco preparadas. Os pais ficam perdidos, eu tenho recebido pais totalmente perdidos, né? Com crianças pedindo desculpas aos pais porque acham que são gays, né? Ou que são lésbicos, ou que são gays. Crianças pequenas ainda, nem adolescentes. Então isso acho que mostra a necessidade da sociedade se preparar melhor, né? E os adolescentes que já estão mais nessa transição, por exemplo, orientar uma coisa simples. Por exemplo, você vai num posto de saúde, né? Meu nome, eu quero ser chamada de João, ele tem que ser chamado de João. Não tem que ficar com essa questão. Não, é como ele se identifica. Então, treinar pessoas de recepção, treinar as pessoas da secretaria da escola, para que possam aceitar e deixar mais confortável toda essa situação. E tem o terceiro, que eles já estão no processo de transição, tomando hormônios, fazendo já uma transição hormonal, para depois fazer uma transição cirúrgica, né? Que aí já tem legislações que eu não sei de cabeça, mas aí acima de 16, 17 anos, né? Então são estágios que precisam ser cada um acompanhados de uma maneira. Doutora Andréa. Eu acho que a adolescência, ela é uma fase, como outras fases do desenvolvimento humano, uma fase incrível. Mas tudo vai depender da base que esse adolescente teve, de como foi construída principalmente essa relação familiar, esse acompanhamento pedagógico. Acho que a escola, sim, tem que estar sempre de mãos dadas com a família. Essa interlocução entre escola e família vai ajudar muito na construção desse saber e dessa orientação para esse jovem. Eu acho que a questão da sexualidade, ela hoje é bem pesada, no sentido de que a gente
tem tudo muito aberto, né? Tem tudo muito exposto. E eu tenho recebido, inclusive, eu acho que tem muito também uma questão de modinha, porque eu tenho recebido muito no consultório adolescentes que chegam e falam assim: ah, eu decidi que eu quero ser lésbica. Ah, mas por que você decidiu? Porque todas as minhas amigas da escola são lésbicas. Muitas vezes eles não sabem, não têm nem esse entendimento, mas vai porque estão acompanhando um grupo. Então, acho que faz muito sentido essa construção do saber, do conhecimento, a partir, como eu falei, da base, do diálogo. Se a opção sexual vai ser uma ou vai ser outra, não importa, mas desde que esse adolescente tenha consciência das suas próprias escolhas. As escolhas, elas são muito importantes, mas desde que sejam escolhas conscientes, para aprender, inclusive, a se posicionar, para saber como se posicionar, principalmente hoje, que a gente tem aí, infelizmente, essa questão do preconceito muito enraizado, os julgamentos, os apontamentos de dedos, que muitas vezes esse adolescente, quando ele se vê, né, julgado, frustrado, excluído por alguma coisa, ele não dá conta. É o que eu falei, aprender a lidar com os nãos que a vida vai trazer para a gente, sim, ao longo do nosso caminhar, ao longo da nossa trajetória. Então, eu acho que a questão da sexualidade ela é muito importante e parte desde o início lá da nossa base dentro de casa, mas também da escola, orientando, informando. O jovem passa por esse processo da puberdade, que é a transformação do corpo. Ele precisa se autoconhecer, conhecer o seu corpo, saber, inclusive, a partir daí, quais são as suas preferências. Eu acho que tem uma questão que você coloca, que é da moda. Tem muito, né? Adolescente quer ser do grupo, mas eu tenho percebido muitos adolescentes e até adolescentes daquela primeira faixa, né? 12, 13 anos, 14, que começam a apresentar sintomas de ansiedade e depressão. Não tem ninguém na família com depressão e ansiedade. Então, pensar num quadro hereditário, não tem uma grande questão familiar, mas aí eu começo a pensar, e aí tem uma questão sexual, né? Eles começam a não se sentir conforme o seu gênero, e aí eles começam a ficar ansiosos, eles nem sabem muitas vezes, mas ficam ansiosos, começam a ficar deprimidos, começam a ficar angustiados, podem ter ataques de pânico, e aí é importante, enquanto profissional, escutar, porque às vezes quando eles falam, dá um sentido a esses transtornos, você consegue trabalhar, né? Não fica uma coisa que rodeia, né? Que os toma, porque eles não sabem exatamente o seu sentimento. É muito importante o profissional de saúde, aí nós estamos falando de outras pessoas, mas o profissional de saúde está preparado para isso, né? Para poder lidar com esses casos, né? Também. Sem dúvida. E tem a questão também da violência de gênero. A gente tem acompanhado cada vez mais a crescente violência e muito se fala o quão importante é trabalhar isso desde a base, ou seja, desde que são crianças, desde que são pré-adolescentes, adolescentes. Como a senhora percebe isso na juventude de hoje, doutora Sônia? Então, assim, existe a violência de gênero, você escuta, você vê nas manchetes, na TV e tudo. Na escola aparece muito a nível de bullying, né? Ah, seu isso, ah, seu aquilo, ah, né? Aqueles termos que hoje nem podem mais ser corretamente falados, mas que na escola fala. Agora, a minha grande questão é que, quando você vai perguntar, os pais falam isso em casa, né? Os pais se dirigem às pessoas que não estão na mesma conformidade, isso, aquilo, né? Fazem risinho, fazem piadinha. E o adolescente ouve isso, ou a criança ouve isso, do espelho, né? Espelhado. Aí leva para a escola, leva para outros ambientes, e por eles serem muitas vezes impulsivos e não terem maturidade, reproduzem. Aí a escola faz aquele auê, o pai do outro faz aquele auê, só que às vezes o problema está dentro de casa do outro que falou, né?
Então, é importante o papel dos pais, né? Os pais precisam, os pais as crianças não vêm com manual, né? De como você vai educar. Mas eu acho que os pais, a partir do momento que eles têm um filho, um casal, hétero, homo, não importa, tenham um filho, eles têm a obrigação de dar o melhor de si. E se não tem recurso, vão procurar em terapia, orientação parental, vão procurar. Porque senão esses filhos vão reproduzir essas questões, reproduzir a violência. Muitas vezes você na escola, principalmente escolas um pouco mais periféricas, onde existem agressões graves, quando você vai ver, essas crianças são vítimas de agressão em casa, de violência doméstica em casa. Eles reproduzem esse modelo, né? Então, é muito importante, eu acho que, de novo, eu falo o papel da sociedade, incluindo escola, incluindo, né, as próprias pessoas. Não ter medo, muitas vezes eu percebo que as escolas, os serviços de saúde, eles têm medo de denunciar algumas violências, mas tem que fazer essa denúncia, pode ser anônima, não precisa ser uma denúncia nominal, né? Mas é importante que a sociedade também se posicione enquanto sociedade. Doutora Andréa. Eu acrescento também uma outra questão, que muitas vezes esse adolescente, esse jovem, traz para dentro de casa dúvidas em relação a gênero, em relação a essas questões, e os pais, por terem dificuldade de lidar com isso, ou porque não querem abrir esse diálogo, eles simplesmente se calam e não permitem que essa pauta venha à tona, não discutem, não buscam informações para ajudar o filho, para construir uma rede de informação adequada, e aí simplesmente se calam. O que vai acontecer? Esse adolescente vai buscar informações em outros lugares, vai buscar da forma que ele entende, vai construir isso da maneira que ele entende, e muitas vezes é uma maneira, inclusive, errada. Pode entrar num processo aí, sim, de bullying, ou ele praticar o bullying, ou se ele está passando por uma situação, ele sofreu o bullying, se calar, por quê? Porque ele não encontrou dentro de casa o acolhimento necessário para conseguir trabalhar essas questões, e aí isso vai se transformando em acúmulos, como eu falei no início, acúmulos de emoções, acúmulos de sentimentos, que vão gerar várias questões aí e podem, inclusive, serem carregadas para a vida adulta de forma desastrosa. Então, eu acho que os pais, quando têm dificuldade em um determinado assunto, não bloqueiem a fala do filho, não bloqueiem o que eles estão trazendo, busque informação e abre o diálogo. Permita que esse diálogo aconteça, porque é muito importante, senão a coisa vai construindo de uma maneira errada. Muito bem. Doutoras, antes da gente finalizar, eu gostaria de trazer aqui uma lei estadual, a Lei 16.778 de 2018, que institui, então, o Conselho Estadual da Juventude, que é justamente foi criado para pensar essas políticas públicas, fazer levantamentos, pesquisas, estudos. E aí, por diversas vezes aqui, apareceu essa necessidade de políticas públicas, a doutora Sônia trouxe, a doutora Andréa também. E eu gostaria uma fala final das senhoras com relação a isso, a políticas públicas cada vez mais voltadas para os jovens. De novo, é uma situação bastante complexa. Eu acho interessante essa lei, porque ela vai poder trazer visibilidade ao assunto. Existem os observatórios, né, que vão mapear algumas questões. Eu acho que dados a gente tem bastante dados, pelo menos enquanto eu trabalhei com isso, né, dados a gente tinha. A questão que eu sinto é que as políticas públicas, não é a política pública da saúde, a política pública da educação, a política pública do esporte, deveria ser, quando você pensa em jovem, você fazer uma integração todas esses olhares e os recursos, né? Então, a saúde, a educação, o esporte, por exemplo, estarem juntos, porque aí que você vai de construir equipamentos, otimizar equipamentos que já existem na comunidade e atrair esses jovens.
porque talvez trabalhar no individual é mais difícil, mas se você pegar esse jovem e levar para espaços onde eles possam ter uma discussão política saudável, né, de debates, econômica, muitas escolas particulares hoje estão fazendo empreendedorismo, discutindo questões para o mercado financeiro, já no ensino médio eles já estão discutindo questões, protagonismos financeiros, né? Então, assim, trazer mais isso, né? Talvez trazer mais para o público, né? Não tão em espaços mais particulares, mas para discussões mais gerais, né? Trazer esses jovens, principalmente os jovens de periferia, para esses tipos. E você pode aproveitar muito a cultura deles. Você não precisa introduzir uma cultura Y, você aproveita aquele espaço que ele tem, aproveita a cultura, é o funk, tudo bem, o skate, é o rap, vamos trabalhar isso e integrar com uma consciência, que nós estamos falando, uma consciência individual, de crescimento, de poder projetar coisas para ele, para o futuro, né? Trazer a questão saudável, né? Então, eu acho que é um esforço público. Acho que essa lei pode permitir, e deve estar permitindo, que eu já me afastei um pouco disso, que tragam esses espaços comunitários onde os adolescentes possam ser tratados como um todo, onde a diversidade, né, a cultura, o esporte, o lazer, a educação possam estar integrados. Isso é muito difícil, Mari, muito difícil, mas não é impossível. Então, acho que a gente pode construir esse modelo, né? Doutora Andréa? Eu acredito que essa multidisciplinaridade das políticas públicas, elas são muito importantes, sim, principalmente incluindo aí a questão dos esportes, para que esse jovem, para que esse adolescente, ele consiga construir esse processo, inclusive, de disciplina que o esporte traz, né? Autoplanejamento, ser disciplinado, pensar na saúde como um todo, não só a saúde do corpo, mas a saúde física, mental, essa construção de forma integral, porque o indivíduo ele é único. E essa junção dessa política a todos esses processos, essa parte cultural, essa parte de educação, de diálogo, de conversa, de cultura, de esporte, ela é fundamental. Mas mais do que isso, é fundamental que tudo isso saia do papel. Porque a gente colocar que tem uma política, mas que só, por exemplo, nesses momentos, Dia Mundial da Juventude, aí vamos lá, vamos aplicar a política. Não, tem que ser ao ano todo, tem que ser durante todo o período, fomentar isso com vários instrumentos, trazendo os equipamentos públicos para que eles sejam realmente explorados de maneira a proporcionar para esses nossos adolescentes caminhos onde ele vai buscar informação, onde ele vai buscar o acolhimento, seja em relação à sexualidade, em relação, como a doutora colocou, política, para desenvolver o seu senso crítico, para desenvolver, inclusive, seu caráter e os seus valores a partir do consumo de informações adequadas, informações verdadeiras, sem essas fake news que, inclusive, a gente tem muito hoje, né, na internet. Então, é exatamente isso, essa multidisciplinaridade aliada à família, aliada à parte acadêmica, para que esse indivíduo consiga viver de forma saudável e com o máximo de informação que ele puder, para que ele possa fazer as suas escolhas de forma adequada e equilibrada. Muito bem, agradeço demais a presença hoje da doutora Sônia, a doutora Andréa também, claro, a sua presença que nos acompanhou até aqui. Foi um grande prazer e a gente se vê ao longo da programação da Rede Alesp.